No programa de hoje nós estamos falando sobre biomas e para falar sobre esse assunto nós convidamos o professor de Geografia, Aldenir Lins. Professor, para cada bioma existe um clima diferente, o período de inverno é diferente, como é isso? A gente associa muito essa ideia do período de inverno, mas é bom a gente frisar bem a questão do período de chuvas, né? Uma vez que o bioma ele está na dependência do sol e da água, então o sol aqui no Brasil, pelo fato da sua localização, o sol a gente tem mais de 300 dias de sol por ano. Então o Brasil é bem assistido nisso. Com relação à presença da umidade, né, presença da água, aí a gente vai ver as regiões costeiras, que bem próximo aqui ao litoral, são regiões que o inverno ele coincide com o período de inverno. Então chuva coincide com o período de inverno. Já o interior do Brasil, até chegar ao centro-oeste, a gente passando aqui pela Caatinga, o sertão nordestino, passando pelo centro-oeste, o interior da região sudeste, a chuva ela é mais marcante no período do verão. E essa chuva, por que acontece no verão? Porque exatamente é o período de maior incidência solar, e a Amazônia é justamente nesse momento em que ela tem um processo de evapotranspiração mais intensa. A Amazônia tem a capacidade de fornecer umidade para a atmosfera, tanto pela liberação pelas plantas, né, que é a transpiração, como pela liberação pelas massas líquidas, que são os grandes rios, a evaporação. Então, um processo conjunto que a gente chama de evapotranspiração. E esse processo fornece uma massa muito úmida na atmosfera. Quando chega no período do verão, essa massa quente ela se expande em direção ao interior do Brasil, centro-oeste até chegar ao sertão nordestino, e ela vem naturalmente distribuindo uma grande quantidade de chuva. Então é o período que floresce, né, que a caatinga ela chega a florescer, o cerrado chega a florescer, então ela tem essa dependência inclusive da Amazônia. Logo a gente vê, quando a Amazônia é afetada, quanto mais ela for afetada, mais ela poderá trazer consequências para outros biomas, né? Os biomas que estão um pouco mais afastados, mas que ele depende também de receber essa umidade, umidade essa que é proveniente da floresta amazônica. Quer dizer que essa história toda da mudança climática também deve haver mudança aí nesses biomas? Sem dúvida nenhuma. Quanto mais a gente interfere no meio, no bioma, ele causa reflexo nos biomas mais próximos. E isso é aquele efeito dominó, né? Um efeito que a gente vê, vai desencadear um efeito aqui, daqui a pouco esse outro bioma que está aqui do lado começa a receber, né, essas influências. A gente vê muitas vezes cidades sendo até, inclusive, atacadas por algumas espécies de insetos, né? Isso é o quê? O reflexo de quê? De um bioma que foi devastado. Quando você derruba, por exemplo, uma área de mata, de vegetação, então tinha o quê? Uma fauna ali presente. E essa fauna ela ficou desassistida, ela ficou desabrigada, né, em termos do seu habitat. Então, naturalmente, as espécies elas vão procurar se alimentar, vão procurar sobreviver e muitas vezes termina por invadir espaço urbano ou outros biomas que não é o habitat natural dele. E aí eles vão perder a ideia do equilíbrio. E quando perde o equilíbrio, naturalmente vai afetar o outro bioma perdendo o equilíbrio, sai o efeito em cadeia, em dominó, afeta um por um todo, né? Aqui no Nordeste, além do bioma da Caatinga, também tem o bioma da Mata Atlântica. Isso. O Nordeste ele tem, de forma bem específica, dois biomas, né? E esses dois biomas eles são muito marcantes pela questão da influência do clima. Se a gente analisar a questão da zona costeira, litorânea, onde está essa proximidade com o mar, possibilita uma maior presença de umidade. E essa umidade mais intensa que a gente tem aqui no nosso litoral, a nossa região aqui, a umidade sempre acima de 60% de umidade presente no ar. Então isso possibilita uma formação vegetal muito mais heterogênea, diversificada. Você vê que naturalmente ela é perennifolha, as folhas nunca caem, ela passa o ano inteiro, né, com essa transparência de verde. E enquanto que você chega no interior, principalmente aqui, você vai ter um grande divisor de águas, que é o Planalto Borborema. O Planalto Borborema aqui ele tem em torno de 700 metros de altitude. Então toda essa massa úmida que vem do oceano, ela se desloca em direção ao interior, ela vai ser muitas vezes impedida de passar em direção ao sertão por causa desse paredão, isso é um obstáculo. Então naturalmente você vai ter uma região posterior, Planalto Borborema, em que a umidade já vai cair muito. A gente, só para você ver em termos de chuva, a nossa zona da mata ela tem em torno de 1.800 milímetros de chuvas anuais. Você chega ali no sertão, já começa o chamado clima semiárido, né? Por quê?
o nível o índice pluviométrico, né, ou seja, o índice de chuva, ele já fica na casa de 500 milímetros. Você veja que é uma diferença muito grande, né? De 1.800 milímetros aqui, você tira em 300 quilômetros em direção ao interior, esse índice pluviométrico já vai cair aí para torno de 500, um terço do que acontece aqui na zona costeira. E isso reflete naturalmente na vegetação. Você pega como é o estilo da vegetação da caatinga, né? Ela tem aquele estilo de ser arbustiva, ou seja, médio porte. Ela não consegue crescer, desenvolver muito, né? Você vai ver que os galhos são retorcidos, são plantas que têm um predomínio de espinhos, como os cactos, as bromélias. Isso é o que? O reflexo natural do que? Da falta da água. É uma planta já adaptada para a Já falta é de água. adaptada, exatamente. Se você pegar assim, por exemplo, o que é um espinho numa planta? Nada mais é do que um processo de adaptação em que aquilo ali era folha. Então, se é exatamente pela folha em que há uma maior perda de líquido, então naturalmente a primeira coisa que a planta faz é adaptar o período de estiagem. Então no período seco ela simplesmente deixa essas folhas caírem, né? Então ela vai se livrar disso aí para economizar água, é o tipo um racionamento, né? E esse período de racionamento, então a planta com o passar do tempo, evidentemente um tempo geológico, você vai ver que essas folhas elas já vão começar a nascer tipo enrolada. Então, com o passar do tempo ainda mais maduro, isso aí ela já vai nascer em formato de espinho. Então, o espinho numa planta nada mais era do que uma adaptação que a planta sofreu de um período de passagem de úmido para um período agora que é semiárido, onde exatamente esse líquido que agora é escasso, né, e a planta precisa da água para sobreviver. Então, ela tenta economizar o máximo. Então, ela se desfaz das folhas e algumas ganham um novo formato que é a folha em forma de espinho, para não perder líquido. Professor, o bioma da Caatinga é um dos biomas mais novos do planeta. Isso. É uma região, se a gente analisar um pouco, voltar um pouco, alguns 65 mil anos atrás, você vai ver que a região da Caatinga, ela era, no passado ali, já foi uma floresta tropical. A gente tem os sítios arqueológicos que eles demonstram nas suas pinturas rupestres, né, os animais que habitavam naquele período. Então tem muita ideia do bicho preguiça, tem muita ideia da onça, da capivara, que é um animal típico de um bioma de floresta. Então na própria pintura rupestre você vai identificar as árvores como é que elas eram realmente configuradas no desenho. Então era tipo a floresta, realmente floresta tropical. E aí houve realmente esse período, né? Teve o período de transgressão marinha, regressão marinha, então tudo isso influenciou. E hoje essa região do sertão, ela apresenta um clima semiárido, né? Isso não quer dizer, isso vai mudar algum dia? Isso a própria natureza, ela se encarregará, né, de dar realmente, fazer essa mudança. Não depende simplesmente de um ato antrópico, de um ato humano chegar para mudar. Mas ele muda, ele passa realmente por um dinamismo. Ok, no próximo bloco nós vamos falar sobre a preservação dos nossos biomas. É daqui a pouco. Alguém conhece esse bichinho? Para quem não sabe, a ave se chama saíra militar. A ave é encontrada na Mata Atlântica e é marcada por cores fortes. Sem dúvida, um pássaro belíssimo. O problema é que ele é mais um que está na lista dos animais que podem desaparecer por causa do desmatamento e do tráfico de espécies. Uma subespécie vive apenas no Ceará. Então, denuncie o crime ambiental. Ligue para o Linha Verde do IBAMA no número 0800 61 80 80 ou pelo e-mail linhaverde.sede@ibama.gov.br.